Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Hudson Bessa falando sobre crédito consignado. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a norma que disciplina o trabalho aos domingos e feriados, medida que afeta milhões de trabalhadores e empresas no Brasil. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Fique conosco. O SINP cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. SINP Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. SINP São Paulo, entidade sindical. SINP Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. SINP, ao seu lado, crescendo por e com você. O que eu posso garantir-lhes, meus amigos, é que nenhuma empresa nasce grande. Pense numa grande companhia, numa grande empresa que atua aqui no mercado brasileiro, ou numa grande marca pertencente a esta empresa, ou a estas empresas. Estas empresas um dia começaram pequenas, não é? E aqui começa nosso bate-papo de hoje. Veja, se você já desenvolve alguma atividade de venda de mercadorias ou de prestação de serviços dentro de um caráter ainda informal, para colegas, vizinhos, na porta para aquela mercearia, para aquela panificadora, enfim. Veja, será que não é o momento de você empreender e formalizar-se no MEI como microempreendedor individual? O procedimento é simples. Você deve ir ao portal do empreendedor e lá ter todas as informações necessárias para constituir-se enquanto MEI. Veja quais são as atividades permitidas, quais são os valores mensais a pagar todos os meses e quem sabe você não se torna um microempreendedor individual e poderá, a partir desta formalização que é muito rápida via portal do empreendedor, começar a participar de uma maneira mais forte da economia e eu explico. Você poderá, por exemplo, prestar seus serviços para uma empresa, não é? Porque o tomador de um serviço, por exemplo, uma empresa, quando quiser contratá-lo para os seus serviços, poderá fazer, pois ela saberá que você terá condições de entregar-lhe, por exemplo, a nota fiscal de prestação de serviços. Preste atenção. Cuidado, se você já é MEI constituído ou pretende ser empreendedor agora, a partir deste ano de 2025, todos os dias de cada mês você deverá recolher a guia no dia 20. Tendo faturamento ou não, todos os meses você deverá recolher entre R$ 75,90 até R$ 81,90, mas todos os meses. Muitos MEIs já constituídos abandonam essa tarefa de recolher todos os meses esta guia. Aí, de repente, um grande susto lá na frente por se verem impedidos ou excluídos ou com uma dívida inscrita, não é, enquanto devedor da União da Receita Federal. Então tome esse cuidado. E mais 2 recados finais, muita atenção. Você quer saber mais informações de como é o procedimento MEI, como fazer a inscrição, a formalização, todos os detalhes pertinentes? Pois bem, além do portal do empreendedor, você pode no site do SINP, lá no ícone, na parte superior esquerda lá da sua tela, Educa SINP, fazer um curso de 1 hora com certificação para saber tudo sobre o MEI e gratuitamente. Pense nisso, é muito importante. E o recado final, o segundo dentre esses que citei agora, é o seguinte, veja, até o dia 30 de maio de 2025, você deverá entregar a sua declaração do imposto de renda da pessoa física. Não se esqueça essa data, 30 de maio. E a segunda data que deve estar na sua retina e no seu pensar é até o dia 31 de maio também de 2025, 30 de maio e agora 31 de maio de 2025, você que já é MEI constituído deverá entregar este ano, 31 de maio de 2025, a declaração anual de faturamento. Tome esse cuidado, ok? Essa obrigação acessória é importante para você não ser
autuado, multado, ou haver alguma sanção do fisco com relação ao seu MEI já constituído. Fui claro? Muito obrigado a todos, sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. A portaria do Ministério do Trabalho altera a relação no que diz respeito ao trabalho aos domingos e feriados no setor de comércio, alguns serviços e principalmente no turismo. Até aqui, o trabalho aos domingos e feriados era definido pelo empregador e o seu empregado já definido como seria isso, como seriam as compensações e pagamentos. A partir dessa portaria do final de 2024, agora isso deverá ser tratado através de convenção coletiva, de norma coletiva de trabalho estabelecido, portanto, entre os sindicatos. Essa norma entra em vigor a partir de julho deste ano de 2025. Então, a partir de julho de 2025, o trabalho nos domingos e feriados, no setor de comércio, alguns serviços e no turismo, deve estar definido como será feito, como será compensado ou remunerado, através de convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos dos trabalhadores e o sindicato patronal, ou, na falta de uma convenção específica, através de acordo coletivo entre as empresas e os sindicatos laborais. O que acontece nesse momento é que passa a ter uma burocracia a mais, e principalmente nos pequenos negócios, que são que movimentam o maior número de força de trabalho, onde tem o maior número de empregados, esses têm menos acesso, menos poder dentro de uma negociação coletiva e, portanto, mais difícil de conseguirem atender ou mesmo ter uma norma específica. É importante ver que as convenções coletivas de trabalho hoje, de forma geral, não olham muito os pequenos negócios. E é importante que se tenham negociações específicas, que olhem os empreendedores da micro e da pequena empresa em geral. Como coloquei, isso inicialmente atende à questão do comércio, serviços e turismo, mas pode, a qualquer momento, também se estender às atividades industriais, considerando que muitas indústrias dependem também do trabalho aos domingos e feriados. Por um lado, tem umas vantagens, quando nós vemos uma proximidade maior entre a empresa e os sindicatos de trabalhadores, a questão delas estarem mais atentas às convenções coletivas. Por outro lado, burocracia maior e principalmente nos pequenos negócios eles poderão ficar vulneráveis, pois se não houver norma coletiva que discipline o trabalho aos domingos e feriados, essas empresas poderão ficar na irregularidade, acumular um passivo trabalhista, seja em relação a ações trabalhistas de seus trabalhadores no futuro, seja numa fiscalização do Ministério do Trabalho. O SINP vai acompanhar, olhar por essas questões, atender às micro e pequenas empresas para que se mantenham regular, para que continuem trabalhando de maneira formal com seus empregados, próximos, numa relação profícua, realmente de parceria, principalmente, como coloquei, nos pequenos negócios, nas micro e pequenas empresas, que são as maiores geradoras de emprego e renda do Brasil. Olá, amigos do SINP, tudo bem? Aqui é o professor Hudson. Hoje a gente vai falar sobre consignado. O consignado é uma linha de crédito. Ele é conhecida como a linha de crédito mais barata do mercado. Por que que é a linha mais barata do mercado? É aquela linha que você vai pagar a menor taxa de juros. Porque o pagamento da sua dívida, você fez uma dívida no consignado, quando você for pagar vai sair de onde? Diretamente do seu conta corrente. Vai ser um crédito automático em sua conta. O que significa que você recebe o salário, por exemplo, cai o dinheiro na conta e já paga automaticamente. Concorda que ficou muito mais seguro para o banco? O banco tem o quê? Um risco, uma percepção de risco muito menor, já que automaticamente ele vai receber. Por esse motivo, ele é uma linha muito barata, comparando com as outras. Portanto, o que pode acontecer? Eu vejo muita gente com dívida cara. O que é uma dívida cara, por exemplo? Uma dívida de cartão de crédito. Você não pagou a fatura inteira, ficou com a dívida no cartão de crédito e essa dívida é muito cara. E como é que você pode, às vezes, resolver a sua vida financeira? Pega um consignado e paga esse cartão de crédito. Você vai trocar uma dívida muito cara por uma dívida bem mais barata.
Esta mesma dica serve, por exemplo, para o cheque especial. Cheque especial é aquela linha de crédito que fica no teu cheque ali, na tua conta corrente, de repente você vai gastando, não vê, quando você vê, você está devendo um tanto ao seu limite de crédito, aquele dinheiro que você não tinha na conta e você gastou, também uma dívida caríssima. E com detalhe, você muitas vezes nem vê que está gastando. Se você chegar nessa situação, qual é também a mesma dica? Pega um consignado, paga essa dívida cara e fica agora com uma dívida bem mais barata também. Ou seja, fazer dívida não necessariamente é ruim. A gente diz que tem dívida boa, como por exemplo comprar um imóvel, por exemplo, uma dívida boa, você está constituindo um patrimônio, mas tem dívidas que não são tão legais, às vezes uma necessidade de última hora, às vezes uma emergência, para algumas pessoas às vezes um luxo, e você acaba entrando numa dívida cara. Se você passou por isso, vale a mesma dica. Tenta quitar essa dívida por uma dívida mais barata que é o consignado, tá? Minha gente, eu espero que essa dica ajude vocês no seu dia a dia, na sua organização da sua vida financeira. E não esqueça, o planejamento é importante. Não gaste antes de fazer um plano. Isso aí, minha gente. O Simp cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Simp Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. Simp São Paulo, entidade sindical. Simp Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. Simp, ao seu lado, crescendo por e com você. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Aquino Salles, deputado federal, ex-ministro do Meio Ambiente. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Curi. Obrigado pelo convite. Nosso prazer. O Brasil vive um momento ímpar, com os reflexos mundiais de taxação, não taxação. Como é que a sua análise, com a experiência acumulada que você tem, pode afetar a nossa economia? É uma coincidência muito grande do momento que nós tivemos em 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu e eu era ministro do Meio Ambiente, com o que nós estamos passando hoje. Eu me recordo que em 2019, o Trump era presidente dos Estados Unidos, tomou muitas posições diferentes, inclusive tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, e agora, no seu novo mandato, ele veio com mais experiência, mais conhecimento daquilo que ele queria ou que ele não queria. Também tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas iniciou uma guerra tarifária e de uma série de outras medidas não tarifárias em favor dos Estados Unidos. Pega a economia mundial muito dependente, né, de uma vida bipolar. China de um lado, Estados Unidos do outro, a Europa perdeu muita relevância. O Brasil tem uma parceria muito grande com os Estados Unidos em vários segmentos, mas em muitos segmentos nós somos concorrentes dos Estados Unidos. Sim. Então, nós estamos hoje numa situação muito delicada. Todas as normas alteradas do ponto de vista tarifário, de isenções, impostos e tudo, que os Estados Unidos impôs ao mundo, também tem reflexo no Brasil. No aço, certamente na agricultura, etanol, vários segmentos. Nós não fizemos, nesses 2 anos recentes, minimamente uma lição de casa para enfrentar esse desafio de forma mais tranquila. Nós estamos numa economia que está claudicando, embora o PIB pareça pujante, mas nós temos juros estratosféricos, que inibe a atividade econômica, sobretudo da pequena e microempresa. Sim. Todos os empreendedores, todo mundo que trabalha com crédito, está por aqui com os juros que nós estamos pagando. É verdade. O dólar, para quem tem produtos importados, como insumo ou como revenda, é um grande impeditivo, né? E a inflação, de uma maneira geral, e aí em especial dos alimentos, também atingindo toda a sociedade. Ou seja, nós fomos pegos, nesse momento de guerra tarifária e mudança do peso internacional, fomos pegos de calça curta. Nós não temos gordura para queimar. Então nós vamos precisar, de fato, fazer rapidamente uma mudança
conceitual, uma mudança de comportamento e que é muito difícil de ser feita no meio de mandato. Outro dia eu jantei com um ex-governador, que foi governador do seu respectivo estado várias vezes, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, todo governante, quando assume, precisa apertar os parafusos, enxugar, cortar despesa, fazer uma lição de casa. E no meio do mandato, é hora de você dar uma desapertadazinha, deixar as coisas rolarem um pouco mais soltas, tendo em vista que você fez a lição de casa. O que aconteceu com o Brasil na atual gestão é que o governo Lula entrou e, ao invés de apertar os parafusos, soltou todos que tinham. Então agora, em meio de mandato, você não tem muitos instrumentos disponíveis para fazer política monetária, política econômica, porque você já entra nesse momento de dificuldade com muita frouxidão. E isso é muito preocupante. Agora, muitas medidas terão que passar pelo Congresso. Como é que o senhor analisa a relação do Congresso com o Executivo, para daqui a pouco eu perguntar e com o Judiciário também? A segunda parte da pergunta é a mais difícil. A primeira, de certa forma, é fácil de responder pelo seguinte. Já em governos anteriores, o Legislativo se empoderou bastante. Isso vem desde lá de trás, não começou agora, mas agora escancarou de vez. Então você tem um Legislativo muito poderoso do ponto de vista de gestão de emendas parlamentares e decisão do processo legislativo, mas, por outro lado, com pouco compromisso com o equilíbrio fiscal e econômico do país. A verdade é que, de maneira geral, claro que há honrosas exceções, mas o parlamento não tem uma preocupação com o equilíbrio fiscal do país de forma geral. As pessoas se preocupam com a sua base eleitoral, as suas emendas, aqueles que são da base do governo também com suas nomeações, a sua área de influência no governo. Sim. E isso, de uma maneira geral, para o país é ruim. Você precisaria ter um executivo muito atuante para trazer o legislativo para dentro dessa órbita de respeito fiscal, de equilíbrio e tudo mais. Então nós estamos numa situação em que o país precisaria ter um pacto nacional pela estabilidade e pela realização, pela execução da lição de casa, e no fundo está um salve-se quem puder. Então essa relação do Congresso com o Executivo, ela está muito deturpada pelo excesso de patrimonialismo que permeia as relações entre esses dois poderes. E quando esses dois entram nessa rota de conflito, quem surge, e também não é de agora, quem surge com uma preponderância totalmente descabida é o Judiciário. O professor Ives Gandra tem uma frase espetacular que ele sempre diz: fazer política pública é prerrogativa de quem tem voto. O Executivo é o governo da maioria. Quem elege o Executivo é a maioria dos eleitores, que através do voto confere esse mandato de execução da política pública ao Executivo. O Parlamento, o Legislativo, é o governo da totalidade, ou seja, se você tirar uma radiografia de todos os parlamentos, Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas ou câmaras municipais, você verá que, claro que com algum grau de distorção, mas todos os espectros da sociedade brasileira, linhas de pensamento, segmentos, estão ali representados, subrepresentados ou superrepresentados, mas estão ali representados. E, portanto, seus membros estão ali conferidos, com a sua legitimidade conferida pelo voto. Sim. E o Judiciário? Não tem voto. O Judiciário não poderia fazer política pública de jeito nenhum, escolher mérito de política pública. E o que mais nós vemos é o Judiciário adentrando as prerrogativas do Executivo e nas prerrogativas do Judiciário sem que ele tenha voto para fazê-lo. Isso é uma distorção muito grande do processo de administração pública, do equilíbrio entre os poderes, da desarmonia que acontece hoje entre os poderes. Essa tendência do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, existe algum cenário em relação à polarização existente entre os dois partidos, os dois polos, esquerda e direita, ou isso é um processo mesmo que vem se arrastando? A polarização é um fenômeno internacional. O mundo inteiro hoje vive um movimento de polarização que nada mais é do que o de adoção das suas efetivas opiniões. Claro. Né? Eu acho que há um excesso
de crítica a tal polarização, porque só encara esse fenômeno pelos aspectos negativos que ele traz. Mas ele traz aspectos positivos. Claro. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu participo da vida pública há algum tempo e eu me lembro muito bem das críticas que havia de que político não tem opinião, as pessoas não se posicionam, ninguém sabe o que o sujeito pensa, não há uma coerência na sua linha de ação, você vota e o sujeito, você não sabe se ele é de esquerda, de direita, privatista, estatizante, né? Um discurso, uma geleia ideológica muito grande. Isso é lá atrás. Isto era 20 anos atrás. Isso. E hoje, e aquilo era extremamente criticado. Sim. Hoje você tem o lado positivo desse cenário, hoje você sabe como cada um pensa. É verdade. E você sabe, pelo menos em tese, o que esperar dele. Você votou numa pessoa conservadora, de direita, com uma visão liberal da economia, você sabe o que esperar dela. Você votou numa pessoa de esquerda, estatizante, progressista nos costumes, você também sabe o que esperar dela. Então, quem não tem espaço hoje na política? Justamente os políticos que não têm opinião, que não têm... você não sabe o que ele pensa. Né? Os em cima do muro. É então, o que a gente tem que combater, na minha opinião, não é esta polarização no sentido das ideias, e sim o aspecto belicoso da polarização. Não é porque você tem, e eu vivo isso no parlamento, tem sido uma escola para mim, que nunca tinha sido do legislativo, você convive com pessoas que têm uma opinião diametralmente oposta da sua, mas você deve conviver dentro das regras de civilidade. Claro. Você discorda, você opina, ouve a opinião do outro, você não necessariamente tem que mudar a sua, nem ele mudar a dele, claro. Mas se você for inteligente e ele tiver um argumento bom, você pode mudar a sua parcialmente. Sim. Mas isto é uma evolução que me parece que será o próximo passo. Primeiro foi importante cada um ter as suas convicções explicitadas e posições adotadas. Claro. E hoje, uma harmonia entre essas diferentes posições é algo desejável. Essa é a beleza da democracia, que permite com que isso ocorra. Exatamente. Né? Bom, nesse caminhar, qual a sua análise do rumo que o Brasil vai tomar nos próximos anos? Olha, nós fizemos esse ato do final do mandato do Bolsonaro até o momento em que muita gente, ao votar no Lula, achava que o governo ia, primeiro, pacificar o país, trazer uma calma, né, ao colocar o Geraldo Alckmin como vice, o Lula sinalizou que traria uma previsibilidade, segurança jurídica. Isso não está acontecendo. Então, nós estamos passando um momento muito ruim, muito em razão dos nossos erros adotados nesses 2 anos até agora. Tem fatores externos, mas eles são secundários, até porque no Bolsonaro teve Covid, teve guerra da Ucrânia, e mesmo assim o país foi entregue com superávit, todas as estatais no azul, todos os fundos de pensão regulados, e o país estava economicamente bem. E bastou entrar essa visão de mundo, descambou tudo. Então o que eu imagino? Que a sociedade em 2026 vai dar um basta nessa aventura que foi a eleição da esquerda, vai entender, como está acontecendo nos Estados Unidos e em vários países da Europa, que a fórmula que funciona é a redução do peso do Estado, liberdade na economia, né, eficiência, uma agenda de previsibilidade, segurança jurídica, isso que dá prosperidade efetiva para o país. Se nós não tomarmos essa decisão em 2026, o que está ruim vai ficar muito pior. E aí nós vamos ver uma migração de gente para fora do país cada vez mais acelerada. Nossa última pergunta, que chegamos ao final do tempo. Nesse cenário todo, o imposto de renda, ou a tributação, a isenção da tributação para quem ganha até R$5 mil e a tributação escalonada, crescente, a partir de R$50 mil. Qual a sua análise sobre o quadro e o que você acha que o Congresso Nacional deve votar? Veja só, a correção da tabela de imposto de renda era algo esperado e desejável há muito tempo, porque essa foi uma forma que o governo foi se apropriando do dinheiro dos pagadores de impostos ao não atualizar a tabela do imposto de renda. Entretanto, essa proposta atual do imposto de renda do Lula, ela é eleitoreira, oportunista e visa encurralar o Congresso para dizer ninguém vai ser contra essa proposta. Veja bem, nós não somos contra e jamais seríamos contra o aumento da isenção para esta faixa de renda até R$5 mil. Só que nisto vem embutido algo que não é o que o ministro Haddad vem dizendo, que é a neutralidade da reforma. Isso é mentira. Ele vai jogar para aqueles que recebem mais os dividendos
ele vai jogar uma carga tributária que vai espantar investimento. As pessoas naquele nível de renda, eles migram os seus rendimentos e as suas atividades para outros lugares, outras jurisdições. Então, uma decisão equivocada, eleitoreira, oportunista. Nós no Congresso, pelo menos a minha bancada, os deputados do meu espectro político, nós vamos votar favoráveis à isenção, porém desfavoráveis à tributação da faixa de cima. E para fazer o corte em outras áreas. E o governo que se vire, como já deveria ter feito, como eu disse, apertando os parafusos, para fazer recursos com a eficiência, diminuição do desperdício, cortar a corrupção, ou seja, tem uma receita para ser feita que já deveria ter sido feita independentemente dessa mudança do imposto de renda. Ricardo Salles, nós agradecemos muito a sua participação, ao brilhantismo, à postura, desejando a paz entre todos no mundo e no mundo político, no mundo econômico e entre as nações. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! O Simp cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da Federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Simp Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. Simp São Paulo, entidade sindical. Simp Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. Simp, ao seu lado, crescendo por e com você.